Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência à nossa disciplina de cálculo de reatores químicos. Hoje nós vamos iniciar a discussão aí sobre os modelos de escoamento não ideal, na nossa aula 13, e vamos começar aí pela parte 1. Até agora, tudo que a gente estudou como modelos de escoamento em reatores na disciplina era pautado basicamente em dois grandes tipos de escoamento. A gente tinha o escoamento pistonado, que é aquele que representa a característica de escoamento dos reatores tubulares, PFRs, e o escoamento com mistura perfeita, que é aquele escoamento que ocorre nos reatores do tipo CSTR batelado, onde tudo é uniforme dentro de cada ponto do reator, seja temperatura, seja composição. Os escoamentos reais, né, que acontecem nos reatores químicos reais, eles podem proporcionar à operação em si comportamentos muito distintos desse comportamento ideal, tá? E esses escoamentos são o que a gente busca como idealidade, obviamente, tanto escoamento pistonado como escoamento CSTR, mas na prática a gente está um pouco distante disso. Três fatores globais que têm ligação direta entre si, eles compõem um tipo de escoamento ou contato para esse tipo de sistema. O primeiro é a RTD ou TTR, que é a distribuição do tempo de residência do material que está escoando através do vaso. O estado de agregação do material em escoamento, ou seja, a tendência que o material que está escoando no seu reator tem em se aglomerar, ou para um grupo de moléculas, a tendência que essas moléculas têm em se moverem juntas, e o que a gente conhece aí como antecipação ou retardo de mistura do material dentro do vaso. Os desvios aí dos modos de escoamento ideal, eles podem ser causados por diferentes motivos. Alguns desses motivos estão relacionados, por exemplo, com a formação de canais preferenciais de fluido dentro do vaso, por efeito de reciclagem de fluido dentro do vaso, ou até pela criação de regiões de estagnação no interior do nosso vaso, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos desses efeitos. Por exemplo, nesse reator aqui da esquerda, a gente tem aqui uma região de estagnação, da mesma forma que ocorre uma grande região de estagnação na porção inferior desse reator do tipo tanque aqui em cima. Da mesma forma, a gente tem alguns curtos-circuitos aqui representados na parte de cima do reator do tipo tanque e aqui, dentro desse reator do tipo tubular, onde ocorreu um estreitamento aqui devido à alimentação e um caminho preferencial aqui na porção inferior. Outros efeitos que a gente tem é o que a gente chama de canalização, tá? Que é um agravante de escoamento para sistemas bifásicos, especialmente quando a gente tem aí sistemas do tipo gás sólido, e isso aqui pode atrapalhar muito as características do escoamento. Então, temos aqui problemáticas que ocorrem dentro de diferentes tipos de escoamento, e o importante que a gente tem em mente é que esse tipo de comportamento e característica indesejável do escoamento precisa ser necessariamente evitada, porque isso aqui está diretamente relacionado com a diminuição significativa do desempenho das unidades reacionais. Se a gente conhece o material que está escorrendo dentro do nosso vaso, e se a gente conhece a característica na qual esse escoamento está ocorrendo dentro do nosso vaso, a gente consegue, a princípio, compreender e prever o comportamento desse vaso, como ele opera sendo um reator químico, tá? Na maioria dos casos, a gente não precisa ter todas as informações. O que a gente precisa compreender na prática e na essência é quanto tempo as moléculas individuais vão permanecer no interior do vaso, ou de forma um pouco mais precisa, a distribuição do tempo de residência que o fluido tem no interior do vaso. Para isso, o que a gente vai fazer é utilizar o que a gente conhece aí como método experimental do tipo estímulo-resposta. Antes da gente conversar sobre o método, a função estímulo-resposta, né, o experimento estímulo-resposta, a gente vai conversar sobre alguns conceitos importantes. Um deles é o conceito de microfluido e macrofluido. O microfluido, ele é entendido como todo fluido no qual as moléculas individuais estão livres para se moverem e se misturarem. Isso aqui é muito comum em gases e líquidos comuns que não apresentam alta viscosidade. O macrofluido, por sua vez, as moléculas que compõem o macrofluido, elas são mantidas agrupadas em agregados ou empacotados. Isso normalmente acontece em partículas sólidas e líquidos que apresentam alta viscosidade. Quando a gente trata de sistemas monofásicos, normalmente esses sistemas estão localizados em algum ponto que se comporta entre os extremos de micro e macrofluido. E sistemas bifásicos a gente pode ter em correntes de sólidos, normalmente a gente vai ter um comportamento de macrofluido, mas em um gás que reage a um líquido, cada fase pode ser um micro ou macrofluido. Isso aí depende muito da característica do esquema reacional que está sendo utilizado.
Aqui a gente tem, por exemplo, um reator de leito de lama na figura da esquerda, onde a gente tem um líquido no qual a gente borbulha um gás, e essas bolhas de gás dentro do nosso líquido, dentro do meio reacional líquido, ela se comporta como um macrofluido. Por quê? Porque ela tem a tendência de se juntar e aumentar e se mover como empacotado. Nesse caso, o líquido tem um comportamento já em si de microfluido. Aqui a gente tem um reator de torre de spray, onde a gente tem uma aspersão da porção superior de um líquido dentro de um sistema gasoso. Aqui observe que o gás tem um comportamento de microfluido, ao contrário do que estava acontecendo aqui na figura da esquerda. E o líquido em si é o que tem a tendência de ser um macrofluido. Por quê? Porque ele tem a tendência de se aglomerar. Essas gotículas de líquido que foram aspergidas têm a tendência de se encontrar e se formarem gotículas maiores. Então, observem aí que a gente tem comportamentos distintos entre gás e líquidos e comportamentos específicos para cada formato de operação reacional. O outro efeito que exerce influência é o que a gente conhece como antecipação ou retardo de mistura. A antecipação de mistura é definida como um fenômeno que ocorre quando os elementos de um fluido em uma única corrente escoando se misturam entre si, seja isso uma ocorrência na porção inicial do reator, como está aqui representado na antecipação de mistura, como um efeito que ocorre na porção final do reator, que está aqui chamado de retardo de mistura. O normal é que a gente tenha o que a gente tem aqui conhecido como mistura uniforme, tá? Que seria uma característica de escoamento comum e representativa em todo o vaso. Obviamente, a gente pode ter, em alguns reatores, como um desejo, esse efeito aqui de antecipação de mistura, para que se promova uma mistura mais intensa na porção inicial do reator entre os reagentes, para que daí ele siga mantendo o perfil plano de escoamento de forma mais controlada. Da mesma forma, a gente pode ter aqui o desejo de mover um retardo de mistura, que seria esse efeito de mixar, manter uma mistura maior entre reagentes na porção final do reator. Normalmente, esse fator tem pouco efeito aí sobre o comportamento global de um fluido escoando, né? Mas em sistemas com duas correntes de entrada de reagentes, esses efeitos podem ser muito significativos. Por quê? Porque pode acontecer o que está representado nessa figura aqui do lado, tá? No caso da figura da esquerda aqui, a gente tem um efeito de mistura gerado na porção inicial do reator. Isso garante que eu vou ter uma alta taxa de mistura na entrada do reator. Essa alta taxa de mistura gera um contato intenso entre os reagentes, o que promove a cinética acelerada da reação química na porção inicial do reator. Na figura da direita, o que eu tenho são alimentações separadas em paralelo aí, de A e B. Essas interações, essas alimentações não ocorrem aqui na porção inicial, tá vendo? A gente não tem contato significativo entre as partículas de A e B. Se a gente não tem contato entre A e B, eles estão impossibilitados de reagir. O que está acontecendo é que A e B se encontram apenas na porção final do reator, de forma que não tem tempo suficiente para que ocorra a reação de A com B. Isso resulta em baixas taxas de reação e pouco contato. Então, embora não seja tão significativo, a falta de contato impede que ocorra a reação química, que é um fator que precisa ser considerado. Por fim, chegamos na distribuição de tempo de residência, né? A distribuição de tempo de residência em si, ela tem influência muito significativa, o fator de maior influência é o que a gente vai estudar com maior detalhe aqui. A gente viu o estado de agregação, o comportamento de micro ou macrofluido, e vimos o efeito de antecipação / retardo de mistura, tá? Todos eles exercem influência sobre o comportamento do fluido no reator. Em alguns casos, o comportamento de um desses fatores pode ser ignorado. Em outros casos, esse mesmo efeito que a gente acabou de ignorar pode ser extremamente relevante e precisará ser considerado por exercer um papel crucial dentro daquele sistema, naquela reação. Essa influência, né, esses efeitos, eles têm característica direta e relação direta com o tempo de reação, tá? E com o tempo de mistura, porque tem, claro, e obviamente, influência direta com o tempo de permanência do fluido no interior do nosso vaso. O que é que seria, né? O que é que a gente teria como um comportamento ideal? Se a gente pegar um reator tubular ideal, o que a gente espera verificar é isso que está representado nessa figura aqui da esquerda, tá? Que seria um perfil plano de velocidade, caso a gente fizesse a alimentação aqui de um pulso de um traçador dentro do nosso reator. Ou seja, imaginem que eu tenho uma seringa, eu coloquei essa seringa aqui na porção inicial do meu reator, e dentro dessa seringa eu tenho um material colorido, que é o meu traçador.
Eu injetei esse traçador aqui como um pulso, esse pulso vai percorrer toda a extensão do meu reator tubular como um perfil plano de velocidade e vai sair ainda como esse pulso, como esse perfil plano de velocidade, após percorrer a extensão do nosso reator no tempo de residência do nosso reator, que nesse caso está sendo representado aqui como T1. Se eu pegar um reator CSTR ideal e fizer a mesma injeção, né, colocar aqui a mesma seringa, que contém aí o mesmo pulso de alimentação, tá, o mesmo pulso de traçador, o que eu vou verificar é inserir o pulso no T0, eu vou observar um pico máximo de concentração desse pulso e depois eu vou ter uma diminuição gradativa da concentração, porque ao entrar aqui nesse pulso vai automaticamente se diluir dentro da mistura reacional e vai começar a sair aqui gradativamente ao longo do tempo, ou seja, a gente vai ter uma redução exponencial da concentração de traçador na saída ao longo do tempo. Imagine agora que eu tenho um vaso que é um reator não ideal. Se eu fizer a mesma alimentação com a mesma seringa aqui, representando esse pulso de traçador, o que eu vou observar na prática é um pico de concentração que foi alimentado e eu vou ter um aumento gradual da saída de concentração de traçador até que eu atinja um ponto máximo e depois uma diminuição gradual dessa saída de traçador. Tá? O que eu vou ter na prática é uma distribuição aproximadamente gaussiana em relação à distribuição da concentração de saída do traçador no tempo. Esse é o comportamento que a gente está interessado em estudar aqui na disciplina. Tá? Se eu observar essa tendência, eu tenho um reator tubular ideal, eu não preciso estudar distribuição de tempo de residência no interior do vaso. Se eu tenho essa distribuição também, não preciso estudar distribuição de tempo de residência no reator no vaso. Por quê? Porque eu tenho um reator CSTR ideal, e caso eu observe isso aqui, aí sim, aqui eu preciso estudar a dinâmica da distribuição de tempo de residência no interior do vaso, porque aqui eu tenho um escoamento que tem um certo distanciamento do comportamento ideal, e eu preciso entender essa característica. Com esse slide aqui, a gente finaliza essa parte 1 aqui da aula 13, né, da aula de escoamento não ideal, parte 1, e a gente retorna na próxima aula aí com um entendimento maior sobre esses estudos do escoamento e da distribuição de tempo de residência no interior dos vasos. Até lá!